Com o avanço cada vez maior do mangá de Boruto, com acontecimentos surpreendentes, os indícios sobre quando chegará o tão aguardado time skip ficam novamente em evidência. E no vídeo de hoje de perguntas e respostas, respondendo as perguntas que vocês fizeram lá no post da aba comunidade, temos perguntas interessantes sobre esse bendito time skip que ainda não chegou. Então se está chegando agora, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like aí para fortalecer o nosso trabalho. E começando com a primeira pergunta, o Vitor Fonseca perguntou: tem chance da cena do primeiro episódio de Boruto ser um futuro diferente do que aparenta? Pois muito do hype é em cima daquela luta. Seria uma boa ideia alterar aquele futuro? Então, mano, pergunta interessantíssima. É realmente um ponto a se pensar. E respondendo você, eu vou ir por dois caminhos diferentes, dois pontos de vistas sobre esse assunto. O primeiro é a minha opinião, né, se eu acho, se existe a chance dessa cena ser alterada no futuro, e a segunda é sobre se seria uma boa ideia, como você perguntou, alterar essa cena. E comentando sobre o primeiro ponto, se existe chance dessa cena mudar, eu acredito que sim. Só que é complicado de chegar a uma provável conclusão sobre esse lance, porque é muito difícil saber como o autor vai lidar com essa situação. Justamente porque em muitas histórias, um único acontecimento ele desenrola todo o resto. Então, muitas histórias, os autores simplesmente criam um acontecimento principal para que tudo seja construído e chegue naquilo. Só que é completamente natural que conforme a história vá avançando, alguns conceitos que o autor tinha concebido anteriormente vão mudando, ele vai tendo novos insights, a história vai indo por um caminho diferente, até que muitas coisas acabam sendo alteradas. Só que no caso dessa cena em Boruto, ela é muito específica, então Konoha tá num cenário completamente catastrófico. Tem Boruto, Kawaki, aparentemente os dois que restaram naquele embate, que pelo diálogo deles é um conflito ideológico muito grande. O próprio Boruto cita o fato do Kawaki ter chegado tão longe, enfim. Então, por ter sido uma cena muito específica logo no início da história, apesar da gente não poder descartar a possibilidade de alterações acontecerem naquela cena, eu realmente acho que a essência, né, o principal ali vai se manter. E se a gente tiver alguma alteração, vão ser coisas leves. Até porque a obra já vem dando indícios de que tudo leva a crer que aquela cena ali vai acontecer, tanto pela personalidade do Kawaki, que está sendo muito bem construída, quanto pela personalidade do próprio Boruto, que a gente está acompanhando há bastante tempo. Então eu realmente vejo uma construção muito natural para aquela cena. Então eu realmente acho que se for feita alguma alteração, vão ser coisas bem leves, tipo, eu não sei se eles vão estender a história mais do que os 30 volumes que estavam teoricamente previstos, e se isso acontecer, talvez alguma habilidade ali do Kawaki ou do próprio Boruto que foram apresentados nessa cena, talvez sejam adiadas ou, sei lá, eles não possuam ainda. Design, enfim, coisas que não alterem ali a essência da coisa, do que está acontecendo. E se seria uma boa ideia alterar esse futuro atualmente, pelo menos pelo que eu tô vendo da história até hoje, conforme ela vai avançando, a minha opinião, obviamente, vai mudando, mas hoje eu penso que, na minha opinião, não seria uma boa ideia alterar esse futuro, porque o hype em cima dele é muito natural, mano. A gente tem Konoha, uma Konoha toda destruída, a gente tem o Kawaki, que é amigo do Boruto hoje, é considerado um irmão pra ele, simplesmente sendo o vilão ali principal. E ninguém sabe como isso aconteceu, o que de fato motivou o Kawaki a chegar àquele estado, apesar da gente ter teorias e alguns indícios, mas nada concreto. Então, o hype em cima dessa cena, na minha opinião, é completamente justificável. E, sinceramente, eu não acho que seria uma boa ideia alterar esse futuro, porque eu acho que é muito interessante a gente ver um Boruto que é o único remanescente dos shinobis, herdando a vontade dos ninjas, ele que no início da obra não dava muita bola pra isso, e o Kawaki, que tá conhecendo os ninjas agora no anime, ele já é um shinobi, e futuramente ele vai querer acabar com a era dos ninjas. Então eu acho que toda a trama, todo o cenário que cerca esse acontecimento muito interessante, e eu não acho que é uma boa ideia mudar, porque eu acho que seria perder uma oportunidade muito bacana para a história.
O Cezinha perguntou: você acha que o Amado pode ser um dos principais vilões naquele futuro da luta do Kawaki com o Boruto? Então, muitas teorias circulam sobre o Amado na fandom, já que é natural por ele ser um dos personagens mais misteriosos e interessantes da obra, mas sinceramente, pra mim, parte do apelo do personagem, e essa é uma visão exclusiva minha, é porque ele é um personagem que você não sabe o que esperar. Ele não é poderoso, ele, pelo menos até agora, não demonstrou nenhuma habilidade fora do comum, mas ele tem uma capacidade de argumentação, uma lábia, uma genialidade à frente do seu tempo, e tudo isso torna o personagem ainda mais assustador, porque ele não é alguém que impõe poder para outras pessoas, para oprimir as pessoas. As pessoas simplesmente ficam de olho nele, desconfiando, justamente pelo seu próprio estilo de ser. E eu tenho certeza que muitos, além de mim, também têm a sensação de que o Amado parece que tem tudo sob controle o tempo todo. Parece que, sei lá, a sensação que eu tenho é que cada acontecimento na obra de alguma forma foi previsto por ele. A gente pode estar errado, no caso eu que tô falando, posso estar errado, mas pra mim, eu realmente não queria que a história fosse por um caminho clichê de colocar o Amado como um Otsutsuki. Claro que poderia ser interessante dependendo de como eles forem mostrar isso, como eles forem construir isso. Eu nunca descarto nenhuma possibilidade, mas sinceramente, né, na atualidade, eu prefiro que o Amado seja um vilão diferente, um vilão que simplesmente consegue ir atrás dos seus objetivos apenas com a sua incrível inteligência e capacidade de manipulação. Então eu acho que se o Amado ele tiver ainda vivo naquele futuro, né, na primeira cena que a gente viu do anime e do mangá, eu acho que ele pode sim tá associado ali o Kawaki, até porque ele tem um grande interesse no Kawaki, e como o Kawaki vai trocar de lado, é muito provável que ele se junte ao Amado por alguma razão, por algum objetivo que eles tenham em comum ou que acabem tendo. Então eu acho que se o Amado estiver junto do Kawaki naquela cena no futuro, eu acho que ele vai estar junto dele, mas não como um cara combatente, sabe? Mas como alguém que fica ali nas sombras, ajudando o Kawaki com o que ele precisa, movimentando as pecinhas, enfim, não acho que ele será um aliado que vai chegar ali batalhando junto do Kawaki. Eu acho que o Amado, ele será mais sutil, sendo então um dos principais vilões, sim, na minha opinião, da obra no futuro. Chutando aqui, eu acho que seria interessante, mas de uma forma diferente do Kawaki. Eu acho que seria um caminho bem diferenciado pro personagem. Elias da Silva acredita que ainda aparecerá mais algum novo Otsutsuki em Boruto? Cara, pra ser bem direto, se a obra fosse por um caminho onde explorasse mais o clã Otsutsuki por um longo período de tempo, inclusive, sei lá, saindo do planeta Terra como foco, o que eu atualmente não acho que vai acontecer, eu acho que a gente pode sim ver não só mais um Otsutsuki, mas vários. No entanto, eu acho que, apesar da obra abordar sim o clã Otsutsuki, pra mim é inevitável que isso aconteça, eu não acho que vai aparecer outro tão cedo. Porque a gente já teve a Kaguya, a gente já teve o Momoshiki e o Kinshiki, e depois o Ishii, além do próprio Urashiki, que a gente viu no anime. Então a quantidade de Otsutsukis, ela cresceu bastante desde que a Kaguya apareceu no final de Naruto, e pra mim iria saturar um pouco se aparecesse um outro Otsutsuki agora. Até por isso eu acho que a obra tá indo por um caminho diferente, colocando ali o Code, que apesar de possuir um karma imperfeito, ele não é um Otsutsuki. E também ali a introdução da Ada e do Daemon, né, esses ciborgues e a possibilidade de aparecerem mais. Então eu realmente acho que pode sim aparecer um novo Otsutsuki, só que eu acho que ele seria o vilão final, ou um dos vilões finais, se o Kawaki fosse de fato fizesse esse papel do vilão, do último vilão da obra. Acho que a aparição de mais um Otsutsuki iria saturar um pouco a obra, e sinceramente, se fosse para aparecer um novo Otsutsuki, eu iria preferir que o Ishiki voltasse à vida de alguma maneira, porque ele é para mim um dos Otsutsukis mais interessantes de toda a franquia. Ele é bastante poderoso e eu queria ver mais dele. A gente não viu tanto assim do Ishiki, ele morreu até que rapidamente. Então se fosse para ter um novo Otsutsuki, cara, sinceramente, eu iria preferir que o Ishiki voltasse
facilitasse a vida de alguma maneira, e aí depois eles colocassem aí um último Otsutsuki para ser um vilão final, ou então, sei lá, o próprio Ishiki. Eu realmente não quero ver nem tão cedo um novo Otsutsuki na obra. Henrique, se o Boruto realmente morreu, você acha que a aliança do Code com a Eida acaba? Cara, então, eu já tinha comentado isso mais profundamente no meu vídeo de revisão e análise do capítulo, e eu acho que tem grandes chances, pra mim é inevitável na realidade, essa relação dar pelo menos uma balançada ali com a morte do Boruto, porque pensando bem, cara, o Kawaki foi a exigência, meio que a exigência ali da Eida para contribuir com o Code. O próprio Code afirma isso quando fala que tirou o Kawaki da sua lista por conta do aliado dele, no caso, a pessoa que ele queria que o Kawaki conhecesse, a Eida. E com a morte do Boruto, sobraria apenas o Kawaki para ser usado como um sacrifício pro 10 Caudas, o que entraria em rota de colisão direta com os interesses da Eida. Então eu realmente não vejo muito sentido a relação deles continuarem. Eu acho que se continuasse seria alguma artimanha ali da Eida para tentar ficar um pouco próximo do Code por um tempo, até porque seria estranho eles começarem uma relação agora e com a morte do Boruto nesse capítulo ela já acabar. Então eu acho que ela iria continuar por um tempo, mas inevitavelmente ela iria terminar, porque, cara, mesmo sem a morte do Boruto, e eu já venho teorizando isso há algum tempo, eu realmente acho que a Eida vai trair o Code. Primeiro porque eu acho que se o Kawaki trocar de lado, ele vai facilmente manipular a Eida. A Eida, pra mim, vai ser ali meio que uma aliada suprema do Kawaki, fazendo praticamente tudo o que ele quisesse quando o próprio Kawaki conquistasse a sua confiança. Só que a gente sabe que o Code, ele só quer usar a Eida. Ele quer usar a Eida pra conseguir retirar o seu limitador e ficar mais próximo dos seus objetivos. Mas qual seria o sentido do Code atingir o seu objetivo, pelo menos parte dele, e no final continuar respeitando essa aliança que ele tem com a Eida, justamente poupando a vida do Kawaki, que foi a pessoa que deu ali o golpe final no Ishiki, que era o ser que o Code mais venerava. Então eu realmente acho que o Code vai trair a Eida em algum momento, e a própria Eida, pra mim, também vai trair o Code, porque ela já demonstrou que não confia completamente no Code quando ela impede o Daemon de explicar a sua habilidade. Então isso pra mim foi mais um fator que deixou claro que essa relação dos dois já tem uma data de validade. Pra mim, são duas pessoas ali interesseiras que estão usando um ao outro para atingir os seus objetivos, apenas isso. E para concluir, o Petros, parceiro aqui do canal, perguntou: tu acha que aqueles dois Otsutsukis com os símbolos quebrados que o Sasuke achou na dimensão onde estava o Jubi ainda vão aparecer na obra? Poderiam ser eles os vilões finais de Boruto? Salve, Júnior, canal bom demais. Tamo junto, mano, valeu por todo o apoio de sempre. E respondendo a sua pergunta, cara, eu já fiz um vídeo sobre isso muito doido, onde eu teorizo sobre o fato do Ishiki e a Kaguya serem traidores do clã Otsutsuki. Foi um vídeo que foi feito bem no início do canal, obviamente ele tá um pouco desatualizado pelos acontecimentos que a gente tem hoje, mas eu teorizo bastante que o Ishiki, na realidade, ele tem um objetivo, e esse objetivo não estava em sintonia com o clã Otsutsuki, e aparentemente ele pode ter sido expulso ou, enfim, ter deixado o clã há muito tempo. Porque, beleza, se a gente parar pra pensar, quando o Momoshiki e o Kinshiki vêm à Terra, eles não perguntam em nenhum momento pelo Ishiki, eles se referem à Terra como o planeta da Kaguya e não do Ishiki. Beleza, cara, eu sei que naquele momento o Ishiki ainda não havia sido introduzido na obra, só que quando você pensa numa história, ela precisa ser calculada com calma para não deixar furos. E foi estabelecido que a Kaguya, ela tinha um status inferior ao Ishiki, então é meio estranho os outros Otsutsuki não terem conhecimento sobre o Ishiki quando eles vieram à Terra. Logo, isso me leva a crer que o Ishiki pode ter sido um ser que deixou o clã há muito tempo atrás. Na verdade, ele era um traidor, e a própria Kaguya pode ter em algum momento se aliado ao próprio Ishiki para se proteger por um tempo do clã Otsutsuki, por ela, sei lá, não concordar com o clã, e no momento certo o traiu. Eu sei que é a maior viagem essa minha linha de raciocínio, eu explico melhor no vídeo em que eu comentei, que eu vou deixar aí no final ou na descrição, enfim, mas eu chutaria que esses dois Otsutsuki do mural lá da dimensão do 10 Caudas
ou são antigos parceiros do próprio Ishiki, no caso sendo uma dupla em que o Ishiki poderia ter alguma relação, só que o Ishiki, sei lá, pode ter traído eles de alguma maneira para atingir algum objetivo e quem sabe isso pode ter resultado na própria traição da Kaguya, que sabia que o Ishiki provavelmente iria usá-la ou iria trair ela em algum momento, como fez com esses tais antigos parceiros, até porque nunca foi explicado ao certo de forma concreta o motivo da Kaguya ter traído o Ishiki, sei lá, cara, eu acho que eu tô viajando demais aqui. Mas pra concluir, eu acho que esses dois Otsutsuki ou são, sei lá, antigos Otsutsuki que acabaram sendo destruídos, talvez pelo próprio Ishiki, ou Otsutsuki que ele está atrás e até por isso não estão no mural, justamente por serem, sei lá, seres muito poderosos, e o Ishiki estava procurando eles por alguma razão. Mas beleza, chega de viajar aqui. Essa última pergunta eu viajei demais. Mas é isso, né, cara? Teorias e teorias. Cara, vou terminando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal, deixa um like e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado se assistiram o vídeo todo. Vou ficando por aqui e até a próxima. Fui!